Bom dia, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo que já tá na nossa fila faz um tempinho, que é do BRKS Edu e a sua lista de 11 jogos com histórias incríveis. Então, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal. O vídeo original vai estar com o link na descrição desse vídeo. E sem enrolação, vamos pro vídeo. Vou compartilhar com vocês jogos que têm histórias maravilhosas e que eu recomendo muito que vocês joguem. A lista tá em ordem Alan Wake 2, eu tenho que jogar Alan Wake 1 e o 2, eu não joguei nenhum dos dois. Eu tenho o primeiro, mas não joguei. Alfabética, não tá em ordem de qualidade ou preferência, e não é uma lista necessariamente de jogos de Red Dead é maravilhoso. narrativa, de tomada de decisão, mas sim uma lista de jogos. Silent Hill também tá na minha lista, que eu nunca joguei, nem o original, nem remake. Eu nunca joguei nenhum Silent Hill. Que tem histórias muito boas. E não se preocupem, não vou dar spoilers das histórias dos games que eu vou citar, eu vou só contextualizar por que os games que eu tô recomendando são especiais. E antes de Muito obrigado, isso que é profissionalismo, tá vendo? tudo, eu vou agradecer a NordVPN, que é parceira do canal e que oferece um mexendo. serviço de VPN de alta qualidade, útil para assim como eu, publicar, assinar nos Desculpa, Edu, você tá ganhando em cima desse merchan, mas a gente não vai ganhar, então eu vou dar uma adiantadinha assinaturas. aqui. Então, valeu pela parceria e bora pros games. Vamos lá. BioShock, Halo, Elden Ring. Não sei se o Se eu jogo tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Tá bom. Entendi. E eu vou começar por Eu tenho que jogar The Last of Us também, não consegui jogar. um Souls-like, e eu sei que vocês devem estar pensando, pô, mas Souls-like, né? A gente joga pelo gameplay, não pela história. Fato. Mas, os Souls-likes da From Software, todos têm narrativa e construção de mundo embutidos e são excelentes nesse aspecto. Com Sim. Bloodborne, então, a gente tem um jogo bem diferenciado, o game faz isso aí de história com maestria. A única coisa que eu não joguei de Bloodborne foi a DLC que eu joguei pelo catálogo da PSN, né? Que ele tá gratuito lá. Cara, mas que jogo maravilhoso. Eu já comentei disso em outras lives. A única coisa que eu achei estranha não é sobre o jogo em si, mas é a crítica. Muita gente coloca ele como um jogo de terror. Eu não enxergo ele dessa forma, eu não entendi porque eles colocam como um jogo de terror, mas é um jogo incrível. Incrível, incrível, incrível. Nascemos do sangue. Nos tornamos homens pelo sangue. Somos desfeitos pelo sangue. Entender a história desse game não é fácil, mas ela é incrível e envolve aí a busca por poder e também por conhecimento, por esclarecimento. Essa busca rolava na história do game através de sangue e através de seres celestiais chamados de eminentes. Eu recomendo muito Bloodborne, joguem pelo gameplay, só que junto do gameplay daí vocês tentam prestar atenção na história. Bem, você veio ao lugar certo. Yharnam é o lar do sacerdócio de sangue. Você só precisa desvendar seu mistério. A única parada que eu não entendi é porque eu não joguei a DLC, né? Eu acho a história do jogo tão redondinha que eu não sei direito como que a DLC agrega nesse sentido. Como que entra a história da DLC no jogo principal. Eu sei que são os caçadores antigos, mas eu não sei como você vai parar lá, por que você vai parar lá de enfrentar os caçadores antigos e tal, mas é uma coisa que eu tenho que mudar, porque é um jogo incrível. Quem não jogou, jogue. O ruim é que só tem pra PlayStation, né? Mas se tiver oportunidade, jogue, que é maravilhoso. Que é passado através de cutscenes, mas também através de cenários, personagens, inimigos, descrições de itens e equipamentos Sim. e por aí vai. Esse jogo é muito especial, inclusive na história. Agora bora para um RPG clássico que surgiu no Super Nintendo e que já apareceu em várias plataformas. Chrono Trigger. Eu acho que é Chrono Trigger. Chrono Trigger. Pronto. Salve, Daniel, como é que estamos? Bom dia, alô time, belezinha? Quanto tempo? Cara, esse é um que eu joguei. Chrono Trigger eu joguei no Super Nintendo, que um amigo meu alugou, mas alugar por um fim de semana
Você pode passar o dia inteiro jogando, só que você, enquanto criança, pelo menos eu, né? Não tinha. Que eu acho que é um jogo que ele depende de uma certa maturidade, porque é uma história mais desenvolvida, mais elaborada e tal. E eu não consegui pegar na época. Então, assim, eu sei que é um jogo foda, eu sei que a história dele é incrível. Já li muita review com spoiler, sem spoiler, etc. dele, mas eu só tive a oportunidade de jogar ele enquanto criança, depois não joguei no emulador e tal, por motivo de não sei, só esqueci. É, Mas quando eu era criança, não deu nem pra eu aproveitar o jogo como ele deveria ser aproveitado, porque era jogo de locadora. Então, eu alugava na sexta, tinha que devolver no domingo, pra ir só alugar na sexta que vem, e na época eu não falava inglês direito e tudo mais. Então, assim, é um jogo que, infelizmente, eu não consegui aproveitar ele como eu deveria. Conheço bastante da história dele e tudo mais, mas não por ter jogado. Eu só joguei emulador depois de adulto. Eu tenho que fazer isso também. Se bem que ele agora acho que ele tá disponível na Steam também. Toco algumas músicas do jogo no piano. Pô, falando nisso, hein, cara, como é que tem sido os treinamentos? Tu tá com instrumentos aí, agora que tu se mudou e tal, tu conseguiu comprar piano, flauta, etc? Ou você levou as suas pra sua casa nova? E também tem que lembrar que o design de personagem feito pelo Akira Toriyama também é uma coisa linda desse jogo, né? Esse é um game que envolve viagem no tempo, sendo que as viagens no tempo que a gente realiza Tô com uma bateria simples, um baixo violão e trouxe minha flauta. Ah, então ainda assim tu já é uma banda de um homem só. mostram pra gente que o futuro vai ser uma calamidade se o presente e o passado não mudarem. Em termos de gameplay, Chrono Trigger é bem acessível porque as batalhas dele não são aleatórias e apesar do combate ser por turnos, ele é bem dinâmico. E esse é um game que tem uma das Isso é interessante, eu não sabia que ele não tinha batalhas aleatórias. Eu achava que a pegada, o sistema dele de level, etc, era parecido com o Breath of Fire. Eu não consegui comprar um piano digital decente, mas vai conseguir, mano, vai conseguir, tudo no seu tempo. E não vejo a hora de você chegar aqui pra gente conseguir colocar o papo em dia como Deus manda. trilhas sonoras mais bonitas de todos os tempos e teve arte desenvolvida pelo Akira Toriyama. Joguem Sim, que vale lindíssimo. muito a pena. O tema de uma das personagens do jogo é a mesma fanfarra de batalha de um outro jogo, se não me engano, de um Final Fantasy. Faz sentido. Faz sentido. A Square, eles aproveitam a música de um jogo no outro, né? Pelo menos a base. Bora agora pra Eu um já ouvi jogo de falar terror disso. que conseguiu a proeza de inovar dentro de um gênero que já tá Jogo de terror com a proeza de inovar. Eu tô tentando adivinhar, só pra fazer render mais coisa. Eu chutaria Until Dawn, só que eu acho que não é. Ah, eu tô na dúvida. Tô bem na dúvida. Poderia ser Until Dawn, poderia ser Clock Tower, mas eu não sei se ele é um jogo com histórias incríveis. Mas conhecendo o Edu, eu ficaria entre Until Dawn, Clock Tower e talvez um Outlast. tava super bem estabelecido dentro do mundo dos games. E eu tô falando de Dead Space. Merda, eu esqueci. Dead Space é um jogo de terror, é verdade. Ah, meu Deus, eu esqueci. Esse eu joguei um pouco também, joguei na casa de amigos, assim, eu não tive o jogo, então não aproveitei ele 100%. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Que eu particularmente só fui jogar através do remake do game e daí o jogo me prendeu muito do início ao fim. Esse é um game que tem uma história bem macabra e nele a história tem implicações no gameplay e vice-versa. E eu digo isso aqui no sentido de como que o game é coeso, de como que o gameplay amplifica e aprofunda a história e como a história aprofunda e amplifica o gameplay. Esse aqui é um game que tem, além de tudo, uma das melhores interfaces de usuário da história, porque tudo fica imerso, fica tudo embutido no mundo do jogo.
A vida é a coluna do cara, a munição aparece numa telinha em cima da arma, não é isso? A vida do personagem, por exemplo, a gente observa pela armadura dele. A munição da arma fica no display da própria arma. O mapa é um holograma que o personagem gera, e por aí vai. E inclusive em Isso é relação ao interessante, isso do mapa eu não sabia não. mapa, é totalmente Eu não possível lembrava, nesse então. jogo navegar pela espaçonave só usando as placas de direção, algo que eu achei incrível. Esse aqui é um game que eu recomendo muito. Agora, o primeiro game da lista que eu diria que de fato é um jogo narrativo, que não tem tantos elementos de gameplay quanto os outros que eu já Ai, meu Deus, eu fico com essa vontade de chutar, eu chutaria Stanley's Parable, mas eu não sei. citei. Só que esse aqui é um game muito diferenciado, uma experiência incrível. Eu tô falando do Disco Elysium, que é Eu tenho e não joguei ainda. um game que envolve a investigação de um provável assassinato. Mas acontece que o protagonista não se lembra de nada. A gente começa o game com o protagonista acordando de ressaca, semi-nu, num quarto de hotel sem lembrar nem mesmo do próprio nome. A história desse game é absurda de boa. Os enigmas, eles podem ser solucionados de múltiplas formas e a gente tem muita liberdade na ordem em que a gente explora os cenários do game. Esse é um jogo que eu recomendo muito, mesmo que você nunca tenha experimentado um game nesse estilo, recomendo muito, é um ótimo ponto de entrada para jogos nesse estilo aqui. Temos que trazer ele pra live também, já tem que colocar na lista de jogos pra jogar. Genial. Bora agora para uma franquia que tem inúmeros lançamentos, que é a franquia Final Fantasy. Tá, E é ele vai falar do 7, provavelmente, que acho que o 7 e o 8 acho que são os mais famosos, né? bem difícil escolher um único jogo da franquia para um vídeo do tipo, porque a história, ela é muito bem desenvolvida nos Final Fantasy, em específico dos Final Fantasy de Super Nintendo pra frente. Em termos de história, eu poderia facilmente recomendar os Final Fantasy de Super Nintendo, né? Final Fantasy depois aí veio 7, que marcou a indústria, foi revolucionário, até hoje é um jogo importantíssimo e inspirador, né? O Final Fantasy 9 é o meu favorito. Zerei recentemente o 10, que eu amei. Eu joguei muito Tactics, foi o único que eu joguei bastante, assim, mas bastante também não foi tanto. Eu gostei muito dele. O 12 tem uma jornada maravilhosa também. O 16 foi espetacular. Só que, no fim das contas, eu vou recomendar aqui o Final Fantasy Tactics. Olha aí. Porque esse é um O jogo é game muito na bom. franquia que tem uma história que é extremamente complexa, extremamente profunda e que aborda temas tipo guerra, conflitos políticos, conflitos econômicos, traição, disparidade social, religião. E isso tudo com contexto, sem parecer forçado. E esse game aqui tem uma quantidade enorme de personagens, todos com as suas próprias virtudes, seus próprios defeitos e também os seus próprios traços de personalidade, o que inclusive tem impacto no gameplay, não só na história. Esse aqui é um game que de gameplay é Eu devo ter jogado, porque não dava pra contabilizar na época, mas eu acho que eu devo ter jogado aí, talvez umas 15 horas desse jogo também, porque não era tão acessível pra mim. Eu jogava em casa de amigos. um RPG tático com um sistema de classes que começa simples, mas que vai se aprofundando bastante. E as batalhas no game são bem divertidas. O Final Fantasy Tactics foi o primeiro RPG tático que eu joguei. E depois dele eu joguei vários games, tipo Tactics Ogre, Fire Emblem, Disgaea, Unicorn Overlord. E o Final Fantasy Eu queria jogar o Unicorn Overlord. Parece muito bom, só que eu não consegui pegar a chave pra ele. Quem sabe um dia quando tiver numa promoção. Tactics, sinceramente, segue insuperável dentro do gênero, pelo menos pra mim. Agora eu vou citar uma dupla de jogos porque eles são muito parecidos em termos de história, de como a história é apresentada e também em termos de gameplay. E são dois jogos do início da carreira do Kojima. Tô falando de Snatcher e de Police Notes. Esses jogos têm Não ênfase conheço. enorme Nenhum dos em dois. narrativa. Eles são basicamente visual novels e que remetem também a jogos antigos tipo point and click. No Snatcher, a questão da exploração, de interação, rola através de menus, enquanto que no Police Notes a gente tem literalmente uma seta de mouse na tela para poder interagir com personagens e cenários. As histórias desses games são incríveis. No Snatcher, a gente assume o papel de um investigador com amnésia que não se lembra de nada do próprio passado e ele tá investigando um caso que envolve robôs que assassinam pessoas e tomam os seus lugares na sociedade. Tipo um. Meu Deus. Ai, meu Deus, o filme do Harrison Ford, esqueci agora. Blade Runner. Tipo um Blade Runner da vida.
Lucas Team do Chrono Trigger, igual Gift of Spring do Sound of Victory do Chrono Cross. Ah, mas ainda assim é a mesma franquia, né? Final Fantasy Tactics é sensacional mesmo, eu nunca zerei. Ah, então a gente tá no mesmo clube. A gente tem que zerar um dia, vamos zerar juntos. No Vamos ver se na tua vinda pra cá a gente consegue fazer uma maratona dele. Eu compro a coca e a gente joga ele. Policenauts, a gente assume o papel de um policial espacial que está investigando o sumiço do marido da ex-esposa. Os dois games são excepcionais, são super cativantes do início ao fim, recomendo muito. Tá, nunca joguei. Mas o gráfico é bonitinho. Bora agora para um Deve ser de Play 1, talvez? game que é excepcional, tanto em história quanto em gameplay. Eu vou ficar tentando adivinhar. Ele é um dos melhores games de todos os tempos e apresenta um dos melhores prólogos de todos Um dos melhores prólogos. Será? Não, eu tô pensando no Ocarina of Time, mas não sei. os tempos. Eu tô falando de The Last of Us. Ah, The Last of Us, tá. Esse eu não joguei ainda. Eu tenho ele, mas eu não joguei por falta de tempo. Boa noite, garotinha. Eu tenho ele. Ai, meu Deus. Bocejei antes do corte, mas não adiantou de muita coisa que eu bocejei aqui também. Eu consegui ele quando eu consegui o meu Play 4, né? Que eu consegui um Play 4 quando já saiu o Play 5. E aí eu consegui com o The Last of Us e com o Uncharted. Mas eu tenho só o primeiro, só que eu não joguei porque eu não consigo dar muita prioridade aos jogos de PlayStation, porque ele só fica em São Paulo e tal. Então, como eu fico Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, eu não gosto de começar um jogo e ter que parar, porque daqui a 2 semanas eu vou voltar a jogar. Eu prefiro jogar quando, por alguma casualidade, eu tiver tempo pra aproveitar as 2 semanas pra jogar até o final, sabe? Outro clássico que também não joguei. Tem tanto jogo bom na lista que é tenso encontrar tempo. Pois é, mano. E eu fico preso nos mesmos joguinhos bestas de sempre. Joguinho idle, joguinho clicker. Mas eu tenho tentado. Foi um dos intuitos de eu começar a fazer live foi isso também. Porque eu tenho uma lista de jogos que eu comprei e não joguei que é muito grande. Que são jogos que eu tive interesse e tal e acabei não jogando. Aí eu comecei com as lives justamente pra poder zerar mais jogos. Falando nisso, não sei se alguém curte. Completamente aleatório saindo do escopo do vídeo. Esse fim de semana eu passei jogando, cara, um joguinho que eu não sei, é para quem é fã de Mega Man e Mega Man X, né? Não sei se vocês já jogaram, se chama Gravity Circuit. Cara, que joguinho divertido e gostosinho de jogar. Muito bom, de verdade. Passei o fim de semana, no caso só ontem mesmo, tentando zerar ele. Eu tô no último chefe, mas jogo simples assim, eu tô com, sei lá, 10 horas de gameplay. Cara, que joguinho bom, cara. Eu esqueço às vezes que joguinho plataforma quase Metroidvania também é muito bom. Eu acho a narrativa de The Last of Us espetacular. Eu amo o fato de que esse aqui não é um game, né? Não é uma obra de arte que simplesmente apresenta um herói e um vilão. A gente tá falando de um game que tem grupos de pessoas que têm aí as suas próprias virtudes e defeitos e que estão todos lutando por sobrevivência num mundo que está quebrado, fragmentado. Esse aqui é um game que consegue abordar com muita qualidade temas como amor, ódio, integridade, valores morais. A versão de PC do The Last of Us já tá ok? Porque eu lembro que quando lançou, o jogo tava quase que superaquecendo os computadores, mas depois eu não sei o que houve, se já corrigiram, lançaram algum patch ou algo assim de correção. E também o limite de até onde a gente vai e deve ir em situações de sobrevivência e desespero. Eu não vou me alongar muito aqui, porque The Last of Us é uma das obras mais conhecidas do mundo dos games, mas se por acaso você nunca jogou, joga que vale muito a pena. E agora eu vou apresentar pra vocês o game menos conhecido da lista, mas é um game que eu já mencionei muitas vezes aqui no canal. Tô falando de The Machine, que é um jogo lançado em 2022 pra Game Boy e pra mim... O Edu já falou desse jogo em outro vídeo, que é um jogo com uma caralhada de finais e um jogo com uma caralhada de finais sendo feito pro Game Boy. É uma coisa que é pra você bater palma, né? Foi o melhor jogo de 2022. E sim, estou considerando aqui que em 2022 saíram Elden Ring
e God of War Ragnarok. Ainda assim, o The Machine é o meu jogo favorito daquele ano. O The Machine tem uma história que se passa dentro do que é conhecido exatamente como The Machine, a máquina, que é uma cidade gigante que tá sempre em movimento, consome biomassa e usa de combustível para avançar eternamente. E nesse contexto, a gente assume o papel de um personagem que pode tomar inúmeros rumos na vida. A gente começa o game prestando uma prova, tipo um vestibular, e daí, se você vai bem na prova, você pode virar um pesquisador ou um agente secreto. Se você reprova, você pode trabalhar na fábrica ou virar policial. O game estimula que a gente jogue o ciclo de gameplay inúmeras vezes para ver várias faces diferentes Que irado! da máquina. É um jogo com mais de 20 finais e esse game é absolutamente brilhante. Recomendo muito. Jogos licenciados. Pô, isso eu achei interessantíssimo. Eu não sei- ele não tinha mencionado isso na outra vez que ele falou desse jogo. Pô, um jogo que te dá possibilidade de caminhos a partir de uma situação específica, seja uma prova e tal, eu acho isso muito maneiro. Porque aí o fator de replay dele ganha muito, cara. Eles não Parece bom. Quanto tempo será que dura uma gameplay? É, tem isso, né? Porque se ele é um jogo de Game Boy Advance com 20 finais, pra caber tudo isso num cartucho, deve ser curto. Lembra o Detroit Become Human nesse sentido de escolhas? Sim, tipo um Heavy Rain da vida também. Esteticamente parece bem maneiro. É, bem retrô, né? costumam ser referência de qualidade, apesar de que muitos games licenciados são muito bons, tipo Batman, Spider-Man, GoldenEye, Marvel vs Capcom, e daí tem uma série de games licenciados que eu acho absurda de boa. Eu tô falando aqui de The Walking Dead da Telltale, que teve várias temporadas e eu joguei O The Walking Dead da Telltale eu não joguei. Esse especificamente eu não joguei, mas da Telltale eu joguei o The Wolf Among Us. E eu achei o jogo incrível. Incrível, incrível, incrível. Tanto que eu comecei. Na época eu não colecionava HQ, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma coleção de HQ. Um dia eu mostro. Mas tá lá em cima. E inicialmente era só HQ do Justiceiro, Deadpool e Demolidor. Depois eu fui abrangendo um pouco. Eu tenho a coleção de Sandman, etc. Comprei muita coisa da Vertigo. Mas aí eu lembrei de The Wolf Among Us e lembrei que ele foi baseado numa HQ, né, na série Fábula. Fábulas, eu acho. Aí eu comecei a colecionar por causa desse jogo, por causa do The Wolf Among Us. Cara, que jogo bom, que jogo bom. todos os games da série aqui no canal, incluindo a DLC 400 Days e também a temporada especial da Michonne. Eu recomendo muito todos os games do The Walking Dead. Tem Batman da Telltale também, se eu não me engano, e tem o Tales from Borderlands também, se eu não me engano. É da Telltale também, eu acho. Da Telltale. São games que têm ênfase em narrativa, são games que têm momentos que envolvem tomada de decisões e são games com história muito marcante, com momentos bem tensos, momentos tristes e eu recomendo muito. Salve, Paulo, bom dia, mano, como é que estamos? Feliz segunda. Tudo bem? Bora agora pro game que me fez me apaixonar E bom dia, Marali, também. Feliz segunda pra você também. Yakuza Kiwami? pela franquia Yakuza, que foi o 7º game numerado da franquia. Pelo menos no Japão ele é numerado. Eu tenho que jogar os Yakuza também. Eu tenho alguns aqui e não joguei pelo mesmo sentido de falta de tempo. Calma aí que o Benji vai aparecer pra dar oi. Dá oi, Benji. Vem cá. Dá um beijo. Dá oi, garoto. Ih, ele não quer aparecer na câmera. Ele tá envergonhado. Só achei que alguns jogos da Telltale não tinham tanta diferença nas decisões. O do Game of Thrones desapontou um pouco. O do Game of Thrones eu não joguei. Eu lembro que lançou, mas não cheguei a jogar porque na época eu não conhecia Game of Thrones. Eu fui acompanhar Game of Thrones, a série acho que já tava na 5ª temporada, se eu não me engano, na 4ª ou 5ª temporada, uma coisa assim. Que é uma série que eu gostei muito até a muralha cair, né? Como 7º game. Eu tô falando de Yakuza Like a Dragon. Like you, charging in head first without a thought. A franquia Eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu imagino que não, porque pelo que eu vejo de Yakuza tem muito mais elemento de RPG do que outra coisa, mas um jogo que me despertou interesse tardiamente para jogar Yakuza foi o Sleeping Dogs. Eu sei que a premissa não é a mesma, mas é tríade, né? É crime organizado, só que um é do Japão, outro é da China e tal.
Mas Sleeping Dogs foi um jogo que eu joguei muito depois dele ter lançado. Eu zerei ele acho que em 2023 ou 2022, uma coisa assim. Mas depois de ter jogado ele, eu conheci Yakuza, ou pelo menos entrou no meu radar, e eu tenho muito interesse em jogar. Eu só não tenho tempo. Yakuza, até o lançamento do Yakuza Like a Dragon, tinha o Kiryu como protagonista. Mas no Yakuza Like a Dragon, muda o protagonista, Sleeping Dogs é bom demais, eu gostei muito dele. Gostei muito mesmo. que passa a ser o Ichiban. E o gameplay deixa de ser no estilo briga de rua e passa a ser no estilo de RPG japonês, por turnos. O Yakuza Like a Dragon é brilhante em tudo que é aspecto. Na parte de gameplay, o jogo tem muita ênfase em combate e em exploração, e tem também vários minigames, tipo administração de empresa e até mesmo kart. E em história, o jogo é espetacular, super envolvente. A ponto de eu achar melhor eu não mencionar muita coisa da história para não estragar a experiência. Se a coisa foi muito bem comentado, mas não joguei ainda. Pô, mano, tô vendo que quando você vier pro Rio, a gente vai ter que fazer uma maratona de um corujão de uma semana seguida pra jogar os jogos. Salve, Aslan, bom dia, mano. Como é que estamos? Tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Experiência de ninguém. E o Yakuza Like a Dragon é um ótimo ponto de entrada para a franquia Yakuza. Mas se você quiser experimentar o estilo de gameplay da franquia, o estilo de narrativa da franquia, sem o receio de entrar num universo que é lotado de jogos, daí você pode usar o Like a Dragon Ishin como ponto de partida, porque ele é um spin-off que tá totalmente à parte dos outros games da franquia e tem ambientação no Japão no século XIX. E galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deem uma moral pra NordVPN através do meu link na descrição e aproveitem aí para pegar um baita de um desconto e também 4 meses extras na assinatura de qualquer plano de 2 anos da NordVPN. E tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui, é isso aí. Valeu, falou! Valeu, Edu, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o like não só nesse vídeo daqui, mas também no vídeo do próprio Edu. A gente já é inscrito no canal dele, vamos deixar o like aqui. Deixem o like aqui também, galera. A gente se vê no próximo corte. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.